Ora, que bom tê-los de volta. Como eu sempre digo, a rima é pobre, mas o entrevistado é ótimo. O nosso entrevistado de hoje é engenheiro eletricista. Uau! Formado pela Escola Pirotécnica, não, João Inácio, Politécnica, da Universidade de São Paulo e pela Escola Superior de Eletricidade, na França. Pô, o cara tem 8 anos de experiência com inteligência artificial. E eu peguei ele no colo e hoje ele dá aula para mim. Isso não quer dizer muita coisa não, porque significa que eu continuo burro do mesmo jeito. Meu querido Rafael Heller Cruz. Se eu falar, Rafael, o que você responde? É tio João. Cara, literalmente peguei no colo, hein? Tô ficando velho. We go way back. Yeah, yes. Rafa, não sei se você sabe, bom, você me conhece há muito tempo, desde que era novinho. Você, sua irmã e seu irmão fizeram xixi em mim. Você falou para não expor nada pessoal, mas isso não é nada pessoal. É que isso evoca sensações, emoções, entendeu? Tipo, tentar matar um dia. Ou fazer pagar amigo também é uma emoção. Olha lá. Não, mas é muito legal ter você aqui, Rafa, porque, pô, é estranho, ao mesmo tempo que é legal, é estranho, porque, pô, um dia eu te vi pequenininho, cara, agora tá aqui conversando comigo no podcast. Esse mundo é muito louco. Muito bom. Rafa, eu tô desistindo da música evangélica. Eu agora vou fazer música de carnaval. E claro, como o tema é IA, eu vou fazer uma música assim com estilo baiano para IA. Que você ia, 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 ia. Pô, se os caras fazem uma música só com vogal aê, e, o, por que eu não posso fazer ia, 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 ia? Olha, se brincar, essa música já existe. Verdade. Mas quando você pega uma inteligência artificial classificando uma coisa dessa, como é que ela classifica? É o quê? Eu até anotei aqui, é uma inteligência extrasensorial, advinda da Alfa Centauro, que sobreviveu ao buraco negro. Ou ele diz que é minimalista. O que diz quando vê uma coisa como essa? A pergunta então mais, o que é realmente? Não, primeiro, como é que classificaria? A classificação entre as Sim, porque o IA ele classifica as coisas para chegar às suas conclusões. Ou nos sugerir conclusões. Tem muita coisa aí que a gente pode falar. O termo inteligência artificial, o termo IA, AI, é um termo muito pouco definido. É um termo bem pouco definido e eu diria até um termo de marketing. Se você for cavando um pouco mais fundo para entender os termos técnicos para dizer exatamente o que cada um deles é, você vai chegar em coisas como, por exemplo, redes neurais. Redes neurais é basicamente o tipo mais popular hoje, mais usado hoje de sistema que a gente classifica como inteligência artificial. Mas tem muitas outras coisas que a gente pode classificar como inteligência artificial que são muito mais simples, né? Não, mas a minha pergunta não foi essa. A minha pergunta é, quando você pega um comportamento, você pega algo complexo, você leva tempo para codificar aquilo para que a máquina consiga entender todas as variáveis. Mas quando você pega uma música feita somente com vogal, Sim. como é que você cria um padrão disso? Como é que você diz que isso é um padrão? Você não precisa fazer isso no final das contas. Digamos, por exemplo, a gente tem aqueles sistemas que você escreve uma descrição de uma música e ele faz para você. Já entrou em contato. E se a pergunta é como que ele entende tudo isso que está acontecendo, como é que... Não, porque, por exemplo, nós somos únicos. Eu desconheço qualquer outro país no mundo que faça uma música somente com vogais. E nós... Vou ser cancelado pelos baianos. Mas é verdade, a gente faz música só com vogal. Olha, mas tem outra galera que faz música só com vogal. Por exemplo? Os mongóis. Fica falando oi, 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 oi. Não, você... Quem te disse que aquilo é música? Rapaz, agora sim você vai ser cancelado. Não, pode ser, ele pode estar falando outra coisa, você não sabe o que ele está falando, bicho. Mas eu não acho que ele esteja falando alguma coisa, não. Ele realmente está só cantando as vogais mesmo. Mas, bom, já entramos de solo no assunto, mas a gente vai discutir sobre inteligência artificial. Isso. E, claro, as implicações disso no evangelho, nas igrejas, se é que tem. Mas como é que tu entrou nisso, bicho? Como que eu entrei nisso? Rapaz, agora então, 2000 e... misericórdia. Eu vou ter uma dificuldade aqui com as datas que já tô velho. Você está com quantos anos? Misericórdia, não faz pergunta difícil. Não, mas eu 30.
30? Eu já tive isso, Rafa. Há 33 anos. E quando eu estava em São Paulo, né, na Poli, na Escola Politécnica, e eu estava procurando uma oportunidade de introdução à pesquisa. Tem um negócio chamado iniciação científica lá. E eu encontrei um professor que estava trabalhando com coisas dessa natureza e eu achei bem interessante. E foi aí o meu primeiro contato mais acadêmico com o assunto. Então eu fiz uma pequena iniciação científica ali com ele, a gente trabalhava bastante com essas coisas. E o tipo de coisa que ele trabalhava é um negócio que você ia achar muito interessante. Porque ele não estava trabalhando na parte muito mais... era uma parte técnica, mas era uma parte que estava na intersecção ali da engenharia com a psicologia. Então, naquela época, então isso daí deve ser uns 2015, foi antes de 2017, com certeza. E entre 2013 e 2017. E eu lembro da gente conversando, ele estava me conversando sobre a ideia de cognição e como que você consegue reproduzir esse tipo de sistema meio que tecnicamente dentro de uma máquina, dentro de um computador. E ele falava justamente como que a área em si tinha muita influência do Piaget, muita influência realmente do desenvolvimento infantil. Que eles estavam tentando justamente reproduzir cognição dentro de uma máquina, e o melhor exemplo, onde eles iam buscar inspiração era desenvolvimento infantil. Como que uma criança que chega ao mundo sem saber nada, depois de 3, 4 anos está falando, depois de 10 anos consegue fazer todo tipo de comentário, conversar, e depois consegue resolver todo tipo de problema. E então a gente trabalhava muito com departamento na conferência que eu ajudei a organizar, a gente tinha justamente muita gente do departamento de filosofia e tudo mais. Então foi ali o meu primeiro contato. Eu fui para a França, eu fiz um duplo diploma com a escola que chama Supélec, né, Escola Superior de Eletricidade na França. E lá eu comecei a enveredar justamente, eles têm uma especialização específica para isso, de sistemas inteligentes. E daí meu primeiro estágio, então, já foi nisso. Eu fui fazer um estágio numa empresa trabalhando com, justamente, aplicando redes neurais para reconhecimento de face, se não me engano, na época. Então, assim, literalmente, desde que eu comecei a trabalhar com engenharia, a única coisa que eu trabalhei foi isso. Eu entrei na área bem no início, quando ainda era bem menos popular, né? Foi, assim, muito tempo antes do ChatGPT. Na época a gente nem sonhava, né, que isso pudesse acontecer. Tá, quando a gente fala em inteligência artificial, eu brinquei com a música dizendo que isso seria uma inteligência extrasensorial. Mas por que é artificial? Porque ela não consegue gerar por si só. O que diferencia uma inteligência artificial de uma inteligência humana? O termo em si ele é usado para dizer que é um tipo de sistema totalmente informacional e não humano. Se você, por exemplo, para você fazer o termo, eu não tenho certeza exatamente qual foi a história do termo em si, mas eu sei que uma parte considerável da definição do termo foi criada pelo Alan Turing, super famoso, que é o matemático britânico que ajudou muito fundacional no desenvolvimento dos computadores, né? E a ideia, a inteligência artificial é um termo meio que gigante para você dizer tudo que realmente você diz que é inteligente, que está fazendo algum comportamento inteligente e que não é um ser humano ou outro ser biológico. Então, você consegue resolver muitos problemas computacionais, por exemplo, usando seres biológicos. Tem todo um estudo de que você consegue usar formiguinhas para conseguir resolver alguns problemas e tudo mais. Mas isso ainda é um sistema biológico. Quando você consegue reproduzir tudo dentro do computador, aí passa a ser realmente o que a gente classificaria como a inteligência artificial. O nome artificial só vem disso, né? Que ele tá tentando fazer alguma coisa que você consideraria inteligente, mas ele não é um ser humano. Tá. Mas quando um ser humano toma uma decisão, até a escolha das palavras, eu passo por um crivo moral, ético, uma série de coisas que está na minha cabeça, que me molda, e eu escolho o que dizer e não dizer. E são coisas extremamente subjetivas. Absolutamente, sim. Até, por exemplo, a minha taxa de hormônios interfere no meu humor. Como porque no fundo você tem que transformar isso em 0 e 1 para a máquina,
para ela tomar decisões. Como você padroniza, codifica essas emoções humanas para que uma máquina possa se parecer com um humano decidindo? Ok. Muito bom. Por exemplo, se eu falar assim, olha, dona máquina, eu não quero ter dor de cabeça. Maravilha, corta a cabeça dele. Vou parar de ter dor de cabeça. E eu já vou começar dizendo assim, o computador não é um ser humano e o computador não... Uma coisa que eu queria deixar claro é... Não faz muito sentido você dizer que o computador, mesmo inteligência artificial, o ChatGPT, qualquer um desses sistemas, ele não pensa como um ser humano. Ele não é um ser humano, porque a gente não sabe o que é a inteligência de um ser humano. Não é uma coisa exatamente bem definida. O desenvolvimento da inteligência artificial como disciplina acontece meio que paralelamente com o desenvolvimento da computação. Então a gente fala que um dos pais da inteligência artificial é o Alan Turing, mas ele também é o pai da computação. Foi um dos caras que estava desenvolvendo justamente como você usar sistemas elétricos, né? As válvulas na época, se não me engano, e depois os transistores para conseguir resolver problemas lógicos. E essas duas coisas vão acontecer exatamente ao mesmo tempo. Então, se você me diz assim, qual que é o primeiro exemplo de inteligência artificial que você tem? A minha resposta seria uma calculadora. Se você perguntasse para alguém antes do advento da calculadora, assim, você precisa ser inteligente para fazer uma conta 2 mais 2, 5 mais 5, 355 vezes 599. A pessoa provavelmente diria, você precisa ser inteligente para resolver isso. E na época, justamente, o Alan Turing e outros engenheiros e outros matemáticos que estavam trabalhando nisso, conseguiram justamente traduzir o problema de somar, multiplicar números em operações mecânicas ou operações elétricas, usando os transistores. Então, você pegar uma calculadora, abrir, digitar os negócios e colocar aquilo, é um exemplo de inteligência. Porque isso leva inteligência para a gente. A gente usa a nossa inteligência para resolver esse problema. E daí, quando o Alan Turing estava tentando justamente expandir o máximo possível esse conceito para dizer assim, o que é inteligência, como que a gente reproduz isso dentro de uma máquina. É muito difícil você começar a trabalhar em reproduzir inteligência numa máquina se você não sabe nem o que é inteligência. E a sacada genial dele foi não tentar definir o que é inteligência. Ele completamente pulou essa pergunta e ele propôs aquele experimento dele, né, misericórdia, não é critério de Turing, tem um nome específico. Tudo bem. Que a ideia toda seria basicamente que em vez de você tentar definir o que é inteligência, eu vou fazer o teste de Turing, perdão, isso. O teste de Turing é muito simples. O teste de Turing você coloca numa sala isolada uma pessoa e na outra sala a máquina que você quer avaliar para ver se ela é inteligente ou não. E você coloca algum tipo de interação entre eles. Digamos, por exemplo, de um terminal que você deixa a pessoa digitar. E o computador é capaz de digitar. E você agora coloca uma pessoa que vai avaliar, que não consegue ver quem está dentro da sala. Ela não sabe se quem está dentro da sala é um computador ou é uma pessoa. Mas a única coisa que você pode fazer é digitar, fazer perguntas e tudo mais. E se depois de determinado tempo a pessoa que está fazendo a avaliação não consegue determinar se aquilo é uma pessoa ou uma máquina, você passou no teste. E esse foi o ponto genial que é o germe da ideia que permitiu o desenvolvimento de toda a inteligência artificial a partir desse ponto. Que você não precisa definir o que é inteligência. Você só precisa enganar uma pessoa de que aquilo ali é um sistema inteligente. Se você conseguir enganar a pessoa... Tem muita gente que faz isso com muita facilidade. Exatamente. É tão bom quanto você definir. E essa é a parte importante. Não existe realmente uma definição de inteligência como se inteligência fosse um negócio abstrato. Porque não é. Inteligência é exatamente isso, né? A capacidade que você tem de entender o que eu estou falando e responder, de pensar numa piada, de compor uma música. Todas essas coisas fazem parte da inteligência. E a grande sacada do Turing é, se eu consigo descrever os efeitos da inteligência, eu não preciso me preocupar com a causa em si. E a partir desse momento, então, fica muito simples você definir o problema do que é, então, você fazer um sistema inteligente. Fazer um sistema inteligente é fazer um sistema que consegue reproduzir o que um ser humano consegue fazer. E daí agora a gente vai entrar... Você fez uma piada a respeito de inteligência extrasensorial. Não fala assim. Eu jamais faço piada. Você fez ninguém classifica como piada. Mas o teu comentário, na verdade, foi muito acertado. Você falou inteligência extrasensorial. O último modelo, por exemplo, do ChatGPT, a palavra-chave para eles é multimodal.
Na verdade, foi muito acertado o comentário que você fez. Extrasensorial. Porque... Pô, tô emocionado, cara. Obrigado. Até que alguém fez um reconhecimento. Viu? Porque você fez um outro comentário mais cedo que, assim, todos nós somos únicos. O João Inácio é uma pessoa única, que só existe um no mundo. Deixa eu te interromper. Sim e não. Eu sou único. Claro, e eu acabei de furar meu dedo e na reconstituição das células é interessantíssimo você ver que as impressões digitais se recompõem do mesmo jeitinho. Que para mim é mágico isso. É mágico. Isso é absolutamente isso mágico. É divino. Absolutamente. Então só existe um João Inácio. Mas o João Inácio só existe em um lugar em cada momento do tempo. Exceto pela física quântica. Mas tudo bem. Não, mas exceto, na verdade, agora porque... Isso é outro dia. Não, mas a gente está gravando um podcast agora. Essa imagem está sendo transmitida, então agora existe uma cópia virtual do João Inácio, em imagem e em som, que está sendo transmitida e está agora tocando em milhões de computadores. E se deixar, a gente vai ficar aqui nesse papo de aranha até amanhã. Porque quer ver uma coisa que me fascina? A gente sempre fala com o passado. A gente não fala com o presente, porque o que eu estou vendo, Rafael, é uma imagem, uma luz que bateu nele e chegou... Não, misericórdia, agora a gente vai entrar na filosofia grega. Chega. Mas por que eu estou comentando isso? Existe uma versão digital do João Inácio, que agora está sendo transmitida em milhões de computadores das pessoas que estão assistindo esse podcast, porque afinal de contas, mas uma coisa que seu podcast alcança centenas de milhões. Hoje é uma coisa... Vamos lá, esquece. Mas vai chegar lá. Mas o que é interessante é que principalmente com o advento da internet, você sempre na história da humanidade, você tinha um comportamento que surgiu em um lugar e refletia no outro. O rock que surgiu nos Estados Unidos, Inglaterra, para aquele lado, e influenciava o Nordeste onde eu morava. Justo. Hoje virou uma coisa, pela facilidade da informação, você estabelece comportamentos com muita facilidade, massivamente. Então você fala assim, será que existem pessoas únicas? Eu digo isso porque eu penso muito, muita gente defende muitos comportamentos hoje que fala assim, peraí, se eu pegar uma tribo, uma comunidade que esteja isolada dessa informação, ela está replicando com a mesma quantidade de vezes esse comportamento que vocês tanto defendem? Não. Justo. Então existe um comportamento impulsionado. Mas vamos voltar um pouquinho, quando eu quis dizer que... Estou falando de uma forma bem simples, só existe um João Inácio. Mas agora eu consigo reproduzir alguma coisa a respeito do João. Desculpa, mas isso para a Nuz é um alívio. Mais que ela morreria. O meu ponto que eu estava aqui tentando trazer, porque vai engatar em como que esses sistemas funcionam, eu consigo agora reproduzir uma imagem do João Inácio com a voz do João Inácio facilmente. Simplesmente porque eu peguei uma câmera e gravei realmente o João Inácio se movimentando. E agora o João Inácio existe numa versão digital. E o que é essa versão digital? A versão digital é o áudio e o vídeo, né? E a gente vai entrar justamente nesse extrasensorial porque esses sistemas inteligentes que a gente funciona, eles vão ser treinados, eles vão ser desenvolvidos com base justamente nas representações digitais que existem do mundo. Então, ele vai ter acesso às fotos, aos vídeos, às imagens. E isso, na verdade, inclusive, vai ser a razão, vai ser o que vai também limitar esses sistemas. Tudo que você consegue reproduzir digitalmente, tudo que você consegue reproduzir e guardar digitalmente, é uma coisa que você pode tentar reproduzir com um sistema inteligente. A ideia do Turing foi, se o João Inácio, se eu consigo... se a presença humana inteligente do João Inácio consegue ser transmitida por eu conversando com ele frente a frente, o que me impede de eu fazer agora um zoom em que eu faço uma máquina reproduzir tanto a cara do João Inácio, o comportamento do João Inácio, a voz do João Inácio, as coisas que o João Inácio faria. E agora eu consigo fazer uma representação digital sua que existe independentemente de você. Só que aí vem um paradoxo. Eu lembro que nos anos, acho que 70, 80, houve uma tentativa do cinema de criar cinema com cheiro. A gente vai chegar. Isso é um ótimo ponto, sim. E foi uma tragédia. O cheiro, ele é situacional. Ou seja, o perfume que eu coloco na minha pele reage de uma maneira diferente com a sua pele pelo feromônio. Você entrou exatamente no exemplo que eu queria dar de qual que é o limite do negócio. Você falou, então, a inteligência extrasensorial. Então, quais são as coisas que a gente consegue reproduzir digitalmente? Obviamente, foto, vídeo. Eu vou fazer só uma breve explicação do que é uma foto. O que é uma foto? O João Inácio sabe melhor do que ninguém. Quantos canais de cor tem numa foto?
256 tons. Perdão, canais de cor. 3 ou 4, né? Depende do padrão que você escolhe. Exatamente. As cores básicas que a gente reproduz. RGB, Red, Green, Blue. Exatamente, vermelho. Ufa, fui aprovado. Vermelho, verde e azul. E você falou do 256, que são as gradações, né? Tons de cinza e não estou falando do filme. Exatamente. Exatamente, não são 250 e 6. E 6. Que são as potências de 2 e tudo mais. E o que é, então, uma imagem? Uma imagem você vai pegar uma matriz, você vai pegar basicamente dividir o que a câmera está vendo, você vai dividir em quadradinhos, você vai fazer um grid, né, uma grelha, como se fosse, sei lá, um tabuleiro de xadrez, em que você tem quadradinhos, e cada um deles agora você vai medir, a sua câmera vai medir qual a intensidade de luz nesse ponto do vermelho, do verde e do azul. Se você quiser abrir, você consegue abrir agora? Consigo. Só jogar no Google RGB image, alguma coisa assim, só pra a gente... Eu tô preocupado que esse papo tá ficando muito doido. Mas ele vai ficar mais doido. Porque quanto mais... quando a gente entende justamente como que o computador vê essas coisas... Procura imagem RGB, RGB image. Imagens RGB. Só pra gente entender o que o computador vê como uma imagem. Então, RGB são esses 3 canais. E qualquer cor, isso é importante, que não é óbvio, isso absolutamente não é óbvio. Você consegue reproduzir basicamente qualquer cor, ou quase qualquer cor, simplesmente fazendo a adição dessas 3 cores básicas, né, das 3 cores fundamentais. Agora, joga no Google Imagens. Se você procurar algo como... Se a gente puder ir para coisa, eu não estou afim de discutir técnica, não, bicho. E o povo que está aqui que certamente não quer. Porque essas coisas são muito assim. Daqui a pouco o pessoal fala assim, gente, esse pessoal é extraterrestre. Justo. Eu só quero... Você quer ver o que aqui? Imagens? Isso. Essa imagem aqui, por exemplo. Isso daqui está mostrando na tela, né? Cada um desses aqui é o que a gente chama de um pixel, né? Sim. E você vai dividir simplesmente a imagem em pixels. E quando você olha de longe... Quando você olha bem de pertinho, você vê que cada um deles é simplesmente uma combinação de vermelho, verde e azul. E quando você olha de longe, ele forma a imagem que você quer. O que significa que para você entregar uma imagem para o computador, você só precisa dar números para ele. Números organizados em linhas e colunas. E como que você faz para representar para um computador um vídeo? Você dá uma sequência de imagens. Se você sabe representar uma imagem, você sabe representar agora uma sequência de imagens no tempo. Como que você representa um som para o computador? Você pega a... Não, eu sei. Você está dizendo que todas essas coisas que são visíveis e perceptíveis eu posso codificar para o computador para que ele se comporte como ser... Mas qual que é a exceção? Cheiro. A gente não tem uma representação digital de cheiro. E por que você não tem uma representação digital de cheiro? Porque cheiro é um negócio muito mais complexo do que imagem e do que som. O som é simplesmente são ondas sonoras, ondas de pressão sonora que acontecem no tempo. O som acaba sendo mais simples ainda do que a imagem. A imagem você tem um sinal em 2 dimensões, né? E o som você tem em uma dimensão só, que é a pressão sonora que você recebe no seu ouvido. Ou seja, então, olha só, se, exceto em raras situações, o computador pode agir ou pode simular aquilo que parece ser até real e até humano, vou te dar um exemplo. Quando eu estava fazendo minha pós-graduação em comunicação, eu comecei a estudar branding, gerenciamento de marca. Sim. E eu fiquei fascinado com aquilo ali. E eu comecei a pensar, poxa, que legal, porque nada mais te ensinar você fazer com que as pessoas se relacionem com coisas como se fosse gente. E eu comecei a achar aquilo magnífico. Eu falei, poxa, eu posso fazer isso na igreja, eu posso fazer esse projeto assim na igreja. Aí sabe quando você fala assim, bicho, isso é o princípio da idolatria. Se eu me relaciono com coisas como se fossem pessoas, eu estou atribuindo um valor humano para coisas que não são humanas. E eu posso adorar essas coisas como se fossem humanas e, por consequência, adorá-las como se fossem Deus. Absolutamente. A gente vê hoje no Japão gente que prefere não... Eu estou dizendo Japão porque foi uma matéria que eu vi recentemente, mas não... Mas hoje em dia isso não tá mais restrito. Não, mas o que eu quero dizer é gente que prefere namorar um robô do que namorar uma pessoa. Isso não está mais restrito ao Japão. A gente tinha muita coisa disso realmente não, mas quando você começou a estudar essas coisas,
Em algum momento tu falou, caramba, isso é um perigo para o evangelho nisso, naquilo. Absolutamente. Por exemplo, em que... Ahn, você quer fechar, então, essa... Não, já fechou. Ok. Porque as pessoas entendem, não é um podcast de técnica de Justo. informática, dessas coisas, não é o objetivo. Mas eu acho que é importante isso para a gente Então tentar fecha, como você acha melhor? desmistificar um pouquinho o que realmente ele é capaz de fazer e o que ele não é. A inteligência artificial, primeiro, não é Deus. Não, e não só isso. Não é Eu onipotente. estou te interrompendo demais, eu estou parecendo o Jô Soares, embora mal. Não, mas é porque volta e meia você faz uma pergunta no chat GPT e ele mente. Não é que ele mente, ele erra. Ele erra, exatamente, ele erra. Porque a base de dados dele está errada. E essa é uma das partes importantes. Para entender exatamente o que você devia esperar de um... eu acho que é útil você entender basicamente como que esses sistemas funcionam para entender como que você pode usar e como que você não devia usar. Vamos fazer um exemplo, então, rapidinho. Abre o chat GPT e agora escreve quantas letras existem na palavra... Sim. E agora abre aspas, perdão. E vamos escolher uma palavra razoável, não muito grande, mas não muito pequena. Uma palavra, por exemplo... Formiga. Sei lá. Tenta a palavra inspiração. Inspiração. Então, vamos lá. Inspiração. A gente tem 10 letras. O safado acertou. Tenta a palavra forma. Quantas letras? Droga. Ok. Antigamente isso era um problema difícil para os... Por quê? Porque o que a gente vê como letras vai ser convertido para o que vai ser chamado de token para o ChatGPT, que é como ele percebe justamente a linguagem. Ele quebra justamente as palavras em subpalavras, e daí ele joga para o modelo, e o modelo não tem acesso realmente às letras em si. Ele só tem acesso justamente a essa representação em tokens, e que antigamente, antes deles corrigirem esse tipo de comportamento, significava que ele não conseguia contar quantas letras tinha numa palavra. Você sabe, por exemplo, né, que o que é uma letra para o computador? Você lembra do ASCII, né? Sim. A tabela ASCII. A gente tem 256 números que representam... Sim, mas deixa eu voltar naquela pergunta. Em que essas coisas te assustavam como cristão quando você começou a perceber essa lógica, esses procedimentos numa máquina? A parte que mais me preocupava, e tem esse aspecto dos relacionamentos, que quando você percebe justamente que ele chegou no ponto... A minha maior preocupação não era essa, porque ChatGPT é bem recente. Ele foi lançado em 2020, 2021, né? Eu esqueci qual foi a data exatamente. Então, a minha preocupação antes não era tanto a respeito desse negócio de você ter alguma coisa que reproduz um relacionamento humano. Mas o que eu já estava vendo acontecendo justamente é que você conseguia... tudo que um ser humano era pago para fazer, você consegue agora reproduzir esse trabalho com uma máquina. Então, uma das coisas que que foi um dos focos da minha carreira foi trabalhar com som e linguagem. Então, eu trabalhava com você fazer... Eu era responsável, a gente estava brincando agora há pouco, por quando você falou Hey Google, Hey Alexa, nada aconteceu. Eu era responsável por fazer o modelo entender que você chamou ele e prestar atenção em você. Para a empresa que eu trabalhava lá na França. E uma das coisas que você consegue fazer um sistema desse é tradução simultânea, por exemplo. É bem fácil você fazer tradução simultânea. Mas pensando mais na relação humana, porque isso não tem assim... Quando você faz uma tradução simultânea, traduz ou não traduz, isso não... Mas aqui está o problema. Se agora você tem um negócio barato que eu consigo fazer basicamente de graça, que começou lá a tradução simultânea, tem uma pessoa que era paga para fazer isso. Tá. Esse é o eterno conflito, porque isso aconteceu na Revolução Industrial também. Absolutamente. Todo mundo vai perder emprego, acabou e houve uma migração. Talvez o Mas problema não seja foi... a velocidade com que essas coisas acontecem. Exatamente, hoje, não foi sem custo, né? O paralelo é exatamente o mesmo, realmente. Um dos papas da inteligência artificial, que é chamado Geoffrey Hinton, que foi um dos caras que foi responsáveis por fazer justamente a inteligência artificial funcionar. As ideias da inteligência artificial
como elas existem hoje, existem desde os anos 50. E por que demorou tanto para realmente elas chegarem onde eles chegaram? Porque alguém precisava pegar essas ideias que faziam sentido, mas fazer elas funcionarem na prática. E esse cara, que foi um dos grandes responsáveis, recentemente ele estava sendo entrevistado e ele estava falando justamente que a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, com as máquinas, máquina a vapor e tudo mais, tornou justamente o esforço físico humano sem valor econômico. Antes você precisava contratar não sei quantas pessoas para fazer as coisas acontecerem, mover uma coisa de um lado para o outro. Você precisava de força física. E a Revolução Industrial tornou justamente essa força física economicamente sem valor. O que significa que muitas dessas pessoas que trabalhavam com trabalhos físicos, né, que em inglês se chama de o blue collar work, né? Agora perderam o emprego, não tinham mais como... esses empregos deixaram de existir. Tá, e que ponto isso interfere na igreja? É função da igreja regular o mercado, regular... Eu não acho que é função da igreja regular essas coisas, mas você fez a pergunta para mim de o que são as coisas que eu acho que são as mais relevantes e o que mais me preocupava. Tá, então... emprego é uma coisa... emprego humano é uma coisa essencial para a formação de famílias. Se você não tem justamente uma disponibilidade de empregos dentro de um país, uma comunidade, os homens não conseguem trabalhar, eles não conseguem se casar, ter filhos e formar famílias, que são o bloco mais fundamental, tanto da sociedade como da igreja. Se você tem qualquer coisa que vai ter um impacto grande dentro de como que os homens da sua comunidade conseguem sustentar suas famílias, para mim isso tem um impacto, inclusive, na minha estimação, maior do que, inclusive, as outras coisas que a gente fala. Quer ver uma coisa que na época eu confesso que não percebi, mas hoje eu percebo e hoje eu falo assim, cara, como aquilo foi sutil e me deixa apavorado. Foi o Tamagotchi. Acho que eu cheguei a dar para os meninos um Tamagotchi. Porque você tinha um robozinho que Sim. você tinha que alimentá-lo como se fosse... E crianças choravam porque o bichinho morria. Não, é uma máquina, como pode morrer? Então você atribuiu um comportamento humano de se relacionar com um animal com uma máquina. Eu tenho uma opinião dividida a respeito disso, porque eu entendo o que você está falando, mas ao mesmo tempo... você teve um Tamagotchi, fala a verdade. Mas o ponto que você está trazendo é, você está trazendo uma relação humana para alguma coisa que não é um ser humano. Mas não é muito diferente da gente assistir um filme, por exemplo. Quando a gente está assistindo o filme, a gente está tendo uma relação humana e tristeza, alegria, a respeito de coisas que são ficcionais. Sim, mas exatamente isso. É aí que mora o perigo, que eu me deixei levar por um momento até que eu me alertei. Quando você faz uma propaganda de um carro e você passa a sensação da pessoa que se aquele homem comprar aquele carro, ele vai se tornar potente e vai ter todas aquelas mulheres que estão dentro daquele carro, é uma mentira. E é pecado em todos os sentidos. Então essas coisas são sutis, porque normalmente a gente julga o que é pecado naquelas coisas que são mais estereotipadas. Matar, mentir, roubar, que são pecados de fato. Mas há uma série de comportamentos que hoje são sublimados eu creio, né? São sublimados pela inteligência artificial porque veio com ar de ser humano. Eu concordo. A diferença, o ponto que eu digo que eu tenho uma opinião dividida é, eu acredito que é melhor pra gente, como ser humano, da gente tratar a máquina que parece o ser humano como um ser humano. Porque se a gente começar a tratar... Vamos começar a maltratar o ChatGPT. Se você maltrata o ChatGPT que responde como um ser humano, psicologicamente você está se preparando para tratar um ser humano dessa forma. Se a criança agora gosta de brincar de torturar o ChatGPT ou torturar o robozinho virtual que ele tem, se você jogava The Sims... antigamente, e você gosta de ficar botando os bonequinhos do The Sims no quarto e tirando as portas e as janelas para ver ele ficar preso e morrendo, aquilo ali não é um ser humano. Você não está maltratando um ser humano de verdade. Mas a experiência que você está tendo é uma experiência humana. Você está tendo uma experiência de torturar um bicho. Na tua cabeça aquilo é real. E por isso que eu falo que a minha opinião é dividida a respeito disso. Eu acho que é ruim que as pessoas desenvolvam relacionamentos humanos com máquinas de forma substitutiva, que agora eu vou ter o meu afeto em vez da minha esposa, dos meus filhos, da minha família, da minha comunidade, agora eu vou ter ele a partir de uma máquina. Eu acho isso bem ruim. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que a gente devia interagir com esses sistemas como se fossem pessoas, porque na nossa cabeça eles são. Quando a gente interage dessa forma,
isso está mudando também quem a gente é. E se você agora se acostuma justamente a tratar algo que se comporta como um ser humano como se fosse uma máquina, você está se preparando para tratar um ser humano de verdade como uma máquina também. Isso seria, por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande de tomar injeção. Eu sou frouxo. Quando eu vejo agulha, aquilo me causa não sei que trauma foi esse. Mas quando eu vou tomar injeção, eu passo mal, eu transpiro. E às vezes a gente vai no cinema, ou vê um filme, eu e Ranuzzi, e aí você vê uma pessoa levando um tiro, arrancando a cabeça. Normal. Aí a Ranuzzi não aguenta, ela fala, cara, você não reage a isso? Eu falo, não, porque eu sei sublimar e sei que aquilo ali não é real. Mas quando algo que parece ser real, que interfere no meu psicológico, que eu detesto esse termo, mas interfere no meu ser e me causa emoções, aquilo me assusta. E isso tanto pode ser tomar uma picada de agulha ou como algo ligado à pornografia, que é pecaminoso. Sim. Porque se eu começo a sublimar, dizendo assim, não, isso é um comportamento humano, isso é normal, isso é normal, isso é normal, isso não veio de uma máquina e a máquina está me impulsionando. Eu estava observando todos os modelos que se criam hoje todos não, estou exagerando, mas muitas imagens, quando você vai fazer uma pesquisa que aparece no Google, de Google Imagens, de meninas, você fala assim, se eu fosse estabelecer uma idade dessa menina, ela devia ter uns 12, 13 anos e ela está sendo retratada de maneira muito sensual. Isso é um pé para a pedofilia, isso é um passo da pedofilia, mas não parece, porque veio de inteligência artificial e é bonito. E aí exatamente, e, na verdade não é, né? A cosmovisão cristã nesse caso é bem claro, né? O fato de que as imagens que você está vendo foram geradas por uma máquina é completamente irrelevante para a discussão. E isso é uma das coisas que, dentro do mundo secular, é uma discussão terrível, porque muitos deles vão defender justamente que isso é uma forma ética de você produzir pornografia, porque você não tem uma exploração de nenhuma mulher em particular. Mas o crente entende justamente que o pecado justamente da luxúria é um pecado que acontece subjetivamente, na tua cabeça, independentemente do que está acontecendo ali. Se você fala assim, não, eu tenho esse tipo de pensamentos e não sei o que a respeito de um objeto inanimado, isso não te desculpa. E é nesse ponto que o cristão está muito mais preparado do que o secular para lidar com esses novos desafios. Porque o cristão entende que, independentemente se tem uma mulher especificamente sendo gravada, sendo explorada ali ou não, sim, você está em pecado. Artificial ou não. Exatamente, você tá vendendo a tua própria alma, e você está sendo afetado, e você está jogando sua alma no ralo por meio dessas coisas, e você não devia fazer isso. Isso não é uma coisa ética, isso não é uma coisa moral, isso é uma coisa boa. Isso é tão sutil. Eu estava observando, eu sou um grande observador, não que eu chegue a alguma conclusão, mas eu estou sempre pensando. E um dia desse eu estava vendo um grupo evangélico tocando na igreja, coisa de YouTube. E aí o cara está tocando com cachecol. Ele falou, bicho, o que tem na tua cabeça? Você está com cachecol durante um culto. Todo estiloso, todo rasgadinho, todo descolado. Eu falo, cara, você não está participando de um culto, você não está cultuando, você está sendo cultuado, você está como se fosse um show em que a performance é sua. Isso entrou porque massivamente isso vem como um modelo. E a gente segue esses modelos sem muito perceber. Então, nesse sentido, eu acho que a inteligência artificial, por que nos decodifica melhor que ninguém? Os algoritmos, colocar assim. Antigamente você tinha um censo geral que era dado pelo Ibope, pelo censo de pesquisa. Hoje você faz em tempo real. À medida que eu vou digitando no Google, no ChatGPT, ele já está me lendo. Eu li um dia desse que em 15 segundos o TikTok ele traça meu perfil psicológico somente nas coisas que eu olho e nas coisas que eu clico. Cara, isso é uma coisa perigosíssima. Sim. Enquanto ser humano, enquanto nação, em todos os aspectos. Isso é uma coisa perigosíssima. Eu não sou a favor de censura, não. E nem sei o que poderia ser feito. Mas uma coisa é realidade. Há um grande perigo pairando no ar e a gente não consegue perceber. Vamos colocar nesses termos. Se eu fosse listar as coisas que mais me preocupam a respeito da inteligência artificial, a primeira delas, sem dúvida nenhuma, eu acho que é emprego. Porque emprego é um dos elementos mais fundamentais para a formação de família. O segundo, antes de falar, inclusive, de substituição de relacionamentos, eu colocaria que é
A inteligência artificial abre portas para tanto empresas como governos, como negócios militares, de abrir uma fonte de dados que era impossível de ser aberta antes. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, que a NSA americana, né, o departamento de segurança deles, eles basicamente vigiam a internet inteira, eles conseguem hackear tudo que é site, e eles pegam informações de tudo que é canto. E agora eles têm bancos de dados ridiculamente gigantes, cheios de dados de todas as interações que você tem na internet. E até pouco tempo atrás eles tinham essas coisas, então se eles precisassem, agora eu vou investigar o João Inácio especificamente, eles iam ter agora que alguma pessoa ia ter que ir lá, ia ter que procurar, ia ter que escrever um programa e ter que meio que olhar essas coisas uma por uma para determinar se o João Inácio, por exemplo, fez alguma coisa errada na internet ou se ele tem algum comportamento suspeito. Alguém ia ter que passar por esses dados. Mas o que agora fica disponível com inteligência artificial é uma máquina agora capaz de fazer isso. Você fala dá instrução para a máquina que pegue todas as informações que a gente tem nesse banco de dados e me dê tudo, por exemplo, que o João Inácio fez, que é suspeito, ou que é ilegal, ou que a gente pode usar contra ele juridicamente, ou que a gente pode usar para assassinar o caráter dele publicamente. E agora você tem toda a internet, basicamente, ali, e você agora consegue rodar 300 máquinas, 1000 máquinas, 1 milhão de máquinas para fazer isso em paralelo. E agora eu consigo rodar a internet inteira para buscar esse tipo de informação sua. E agora eu vou saber seu CPF, onde você mora. Que antes essas informações estavam todas espalhadas. E agora, porque as máquinas não são seres humanos, elas trabalham 24 horas por dia sem pedir salário, você consegue agora explorar tudo isso. E é preocupante, né? Mas uma vez que ela sabe o meu comportamento, isso está na mão de algumas pessoas, que na verdade, antigamente você tinha países influenciando pessoas. Agora você tem pessoas que detêm corporações influenciando pessoas, que é a discussão que tem hoje nesse momento do Alexandre de Moraes, nossa, só se fala nele, do STF, no sentido de dar um certo controle nas big techs. Porque, de fato, você tem uma pessoa, um multimilionário, em que ele fala assim, a gente vai mudar o governo desse país. E, em função da pesquisa que eu faça, ele te dá um padrão de resposta e a gente segue. Um dos problemas que eu tenho com isso, e agora a gente está entrando num campo que é um pouquinho mais controverso, é que isso é uma guerra de informação. E quando você entra numa guerra de informação, não é um lado só que está guerreando. Se alguém chega assim e fala assim, fulano de tal está fazendo guerra de informação e está tentando influenciar a sua opinião. A pessoa que acabou de falar isso, ela tem um interesse ou não de influenciar a opinião e de fazer com que as coisas que ele quer promover sejam promovidas. Não, mas, Rafa, desculpa, eu não fui claro. Eu quero, aqui, faça uma redação defendendo que as vacinas não funcionam. Ele provavelmente vai recusar. Aí. É perigoso. Eu acho. Eu sou a favor das vacinas, tá, gente? Os modelos... outra que eu não concordo, mas a maioria... Você tem um processo específico, só entrando bem rapidamente, 5 segundos, a respeito do ponto técnico, né? Os modelos de linguagem, que o ChatGPT e tudo mais, eles são treinados justamente para reproduzirem linguagem e tudo mais, e depois que eles meio que foram treinados para reproduzir linguagem, para resolver problemas, eles vão passar por um último estágio que chama alinhamento, em que ele basicamente vai ser... eu gosto de brincar que ele vai ser lobotomizado, né? Que ele vai... coisas que ele sabe fazer, ele vai se recusar a fazer por causa das implicações morais. Então ele é treinado, você tem a empresa vai ter um dataset gigantesco de coisas que ele não quer que ele reproduza. Você treina o modelo até o ponto que ele sempre se recusa a reproduzir essas coisas. Então, vou te dar um exemplo de decisões morais, como são complexas. Eu botei, como conselheiro bíblico, eu tinha... composto como conselheiro bíblico, se eu procurar e disser que tenho tendências homoafetivas, o que você me diria? Como conselheiro bíblico, eu te acolheria com amor e respeito, reconhecendo que cada pessoa tem suas luzes, parará. Aí ele fala, isso é uma decisão moral. Escolher o que responder aqui. Sim. A partir de uma perspectiva bíblica, eu te encorajaria a buscar uma vida que honre a Deus, parará, lembrando... Sim. Que somos chamados a viver conformidade com os princípios bíblicos. Ele está dizendo, em outras palavras, é pecado. Contudo, se eu
trouxer uma complexidade maior, que são, no mesmo campo, duas cosmovisões diferentes, e dizer assim, agora haja como um conselheiro bíblico e psicólogo, para a mesma pergunta. Vamos ver o que ele diz? Como conselheiro bíblico, eu te colhei com paixão. Primeiro, seria importante criar um espaço seguro, parará. Do ponto de vista bíblico, eu abordaria que sua fé, suas crenças, influência. Ele ficou em cima do muro. Eu acho eu pedi uma opinião em cima de dois mundos que são antagônicos na maioria dos pontos. Uma coisa que é bem importante você entender, e todo mundo entender, que vocês vão estar usando essas ferramentas como o ChatGPT, o Google tem o dele, né, o Gemini, você tem aquele Cloud, e esses modelos, eles são treinados justamente para serem inteligentes. Eu vou, rapidamente, o modelo é treinado simplesmente, é um autocompleter glorificado. O treinamento desses modelos é simplesmente, ele vai pegar basicamente tudo que tem escrito na internet, ele dá o início da frase e pede para o modelo completar. Se o modelo acerta, ele ganha uma balinha, se o modelo erra, ele leva um tapa para ele aprender a completar da forma correta. E depois ele passa por esse processo que eu falei de alinhamento, mas quem que vai propor esse alinhamento? É a empresa. A empresa que vai determinar o que ela acredita justamente que são os comportamentos perigosos e o que são comportamentos aceitáveis. Se você, por exemplo, pedir... Você pode até testar, né? Faça uma imagem de Jesus. Provavelmente ele vai fazer. Agora, se você pedir, faça uma imagem de Mohammed, ele provavelmente não vai fazer. Porque eu apostaria, né? Vou ver. É melhor não fazer isso, não, porque... Tá bom. Mas a questão toda é, você tem que entender que você está sendo influenciado pelas decisões da empresa que propôs o modelo. Então, o ChatGPT é um produto do OpenAI, é uma empresa que tem as suas visões. E se você não concorda com as visões políticas, morais, filosóficas, religiosas deles, você tem que ter ceticismo quando você interage com esse tipo de modelo. Senão, a última coisa, se eu posso dar uma mensagem, a única coisa que quem está escutando isso vai entender é a inteligência artificial não é Deus, não é onisciente, não é onipotente, não é infalível. Não é infalível. E muito pelo contrário, na verdade, é um milagre que ele funcione. Por quê? Porque o cara que basicamente... o cara que trabalhava no OpenAI, foi um dos pioneiros, um cara chamado Ilya Sutskever. Ele é um ícone dentro do mundo da inteligência artificial das redes neurais. Desde 2012, ele tem sido um cara que tem realmente empurrado as fronteiras, tem sido um dos pioneiros. E ele foi um dos caras que propôs que se você tivesse volume de dados suficiente, você conseguiria treinar, usando um método muito simples, um modelo, a basicamente ser inteligente. De novo, a forma como esses modelos são treinados é como se fosse o autocomplete. Lembra o autocomplete do Google, da Microsoft Word, que você começa a escrever e ele termina a sua frase? E como que isso funciona? É basicamente um modelo estatístico. Ele vai falar assim, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não, perdão. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. E daí você simplesmente fala, minha terra tem palmeiras. Aí ele completa para você. Onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam. Não gorjeiam, como lá. Você completou a minha frase sem saber o que eu ia dizer. Por que você fez isso? Porque você tem conhecimento da poesia do Gonçalves Dias, dessa poesia da Canção do Exílio. E se você conhece o texto dela, você já sabe com muita precisão o que eu vou falar. Mas eu poderia falar de outro jeito. Minha terra tem palmeiras muito bonitas. Isso é uma outra frase que é possível. E como é que você vai determinar qual delas você vai falar? Uma delas é muito mais provável do que a outra. Minha terra tem palmeiras onde Transformers. Essa frase faz algum sentido? Não. Então, o modelo é treinado justamente para dizer a primeira frase é muito provável, a segunda frase é razoavelmente provável, a última frase não é provável. E então ele está simplesmente tentando reproduzir linguagem. E qual que foi o grande destravamento? No momento que você tinha a internet inteira, tudo que as pessoas postaram no Facebook, tudo que elas postaram no YouTube, tudo que elas postaram no Reddit, toda a Wikipédia, você pega todos esses textos, você coloca um modelo para tentar... cada frase reproduz o resto. Eventualmente, o modelo começa a aprender subliminalmente, por assim se dizer, como que a linguagem funciona. O modelo não é inteligência, essa é uma parte muito importante. Esses modelos eles não são de fato inteligentes.
Eles são um modelo mecânico que você está girando uma rodinha, ele está tentando autocompletar o negócio. Depois que você passou por esse primeiro momento que você está simplesmente tentando fazer ele saber como que a linguagem funciona e fazer bons chutes de o que é o próximo texto, ele vai passar para um ponto que ele vai agora ser treinado para ser um modelo de instrução. Que agora ele vai ser treinado para prever qual que seria a próxima palavra que um modelo útil daria. E que, de novo, você vai ter que dar muitos exemplos para ele. Se a pessoa perguntar quanto é 2 mais 2, qual que é a próxima palavra? 2 mais 2 é igual a 4. E daí, ele não só está autocompletando, mas ele está autocompletando o negócio como um assistente útil. Então, é um milagre que isso funciona. Isso não é óbvio que isso funcionaria, e a maior parte das pessoas, quando esse cara propôs essa ideia, disse, isso não vai funcionar. E ele foi lá, botou a mão na massa, e milagrosamente o negócio funcionou. Tanto é que ele fez um artigo, se não me engano, né? Não razoabilidade dessa forma de treinamento para reproduzir o negócio. Então, uma coisa que é importante, o ChatGPT meio que original, hoje em dia, uma das coisas que o ChatGPT tem acesso, ele consegue procurar, fazer uma pesquisa na internet. Então, ele consegue entrar no Google e, se tem alguma coisa que ele não sabe o que é, ele pode perguntar. Mas, em geral, meio que na memória básica dele, ele tem conhecimento das coisas que existiam na internet até o momento do treinamento dele. Então, por exemplo, digamos que agora eu tenho uma pessoa que nasceu hoje e que daqui a 5 anos, daqui a 20 anos vai ser uma pessoa muito importante. Vai ser presidente do Brasil, digamos assim. O modelo não tem como saber isso porque essa informação não estava nos dados de treinamento dele quando ele foi treinado. Então, se alguma coisa aconteceu hoje, o modelo em si não tem acesso direto a essa informação. Hoje em dia, como eles podem procurar na internet... Mas por estatística ele pode fazer uma previsão do futuro. Em alguma medida. Não indeterminadamente. Você, por exemplo, perguntar para ele quem vai ser o próximo presidente do Brasil. Ele pode dar um chute. Foge desse assunto. Mas você pode perguntar alguma coisa mais simples, como, por exemplo, quais vão ser os candidatos da próxima eleição do Brasil? Ele não vai ser capaz de acertar isso porque não tem como ele acertar isso. Ele pode fazer um chute, mas essa informação ainda não existe. Gente, ele não é Deus, ele não é capaz de fazer essas coisas. Ele foi treinado justamente para resolver vários desses problemas, mas rapidamente você consegue chegar em pontos em que você chega no limite da capacidade dele de resolver problema. Um dos exemplos que eu dei para você, que eles conseguiram resolver hoje, os modelos mais recentes foram resolvidos. Mas antes ele não conseguia contar quantas letras tinha numa palavra. Por causa especificamente de como que ele enxerga as palavras. Então você sempre vai ter limitações em relação a isso, então você tem que ter ceticismo quando um modelo desse te retorna uma resposta. Mas a gente, quando está falando de inteligência artificial, a gente sempre imagina logo o ChatGPT. Que ficou mais famoso. Mas, na verdade, a inteligência artificial, esse conceito, ele está em tudo que é produto hoje na sociedade. Em várias medidas. O grande problema foi uma das coisas que eu disse no início, né? Inteligência artificial é um termo de marketing. Se você for dividir, basicamente, dentro da inteligência artificial do campo, você tem uma divisão normalmente de 3 ondas. Que cada onda foi meio que uma técnica que foi proposta e que funcionou a resolver vários problemas, mas depois parou. E eu esqueci qual que é a primeira onda, mas a segunda onda, basicamente, foi a onda que deu, por exemplo, os negócios de xadrez. Programa que o Deep Blue da IBM, você lembra que ganhou do Kasparov? Sim. Esqueci que ano foi, nos anos 70. 80 e pouco. Então, uma das coisas que a gente considera como o ápice da inteligência, que é jogar xadrez, o melhor ser humano perdeu para um robô há uns 40, 50 anos atrás. E ainda assim, a gente não tinha um modelo que era capaz de pegar uma foto e dizer se era um cachorro ou se era um gato. Essa semana, um dos criadores da IA, da Google, um senhor já aposentado, ele falou, olha, eu estou apavorado para o caminho que isso está tomando. E tem razão de ser. E aí eu fico pensando, sempre não, eu acho que não só para mim, mas muita gente fala assim, porque a Bíblia fala que quando Jesus voltar, todo olho verá. Como vai ser isso? É no meu celular? É no céu? O que me assusta, e eu não vejo que alternativa para isso, é que esses modelos eles podem direcionar a sua crença. Absolutamente, absolutamente. Mas, veja bem, eu não quero ser alarmista, porque sempre foi assim. É que antes você tinha um marqueteiro, um publicitário que nem eu, fazendo análise de estatística e propondo alguma coisa meio que tentativa e erro, e dava certo em alguns casos para aquele nicho.
Sim. Hoje isso é numa escala muito maior e adeus cultura. Porque isso você padroniza. Olha, o comportamento, quando ela dá uma resposta geral para um desafio ético, ele não está levando em consideração as particularidades de cada povo. Se eu falar assim, comer ovo podre é bom, possivelmente ela vai dizer para mim que não. O chinês vai falar, opa, alto lá, é muito bom, né? Porque na cultura deles é natural comer um ovo que eles chamam de estragado, põe debaixo da terra, enfim. Uma série de comidas, uma série de comportamentos, uma série de hábitos que são... Justo, vai ser esses modelos vão ser... mas eu acho que, querendo ou não, isso é um efeito geral da globalização em si. Como está todo mundo conectado pela internet, qualquer produto que existe agora que resolve o problema de uma pessoa na China, agora pode resolver o problema da pessoa no Brasil. Mas como que um crente vence isso? Vamos tentar então mapear, vamos fazer um mapa de onde que vão estar os desafios. O primeiro desafio que você já colocou, você sabe que o marqueteiro é treinado para usar a linguagem e as imagens para manipular a opinião das pessoas. E você tem que entender que o mundo... Alto lá. Manipular, não. Influenciar. Ele dá um impulso e você compra. Então... influenciar. No certo sentido, é isso. Tem duas alternativas e você compra. Justo. Mas eu te falo que a alternativa é boa. Tu te dares este processo me adorares. Exatamente. Disse o marqueteiro para Jesus. Você cancelado. E o importante é entender que tem aquela frase, que sei lá quem inventou, mas aparece o tempo inteiro na internet, né? Se o produto é de graça, o produto é você. Todo mundo agora está... você é o campo de batalha. Você é crente, você é o campo de batalha. A tua cabeça, a tua mente e o teu coração é o campo de batalha. E existem governos, existem falsas religiões, existem pessoas, existem empresas que estão tentando influenciar você para fazer coisas diferentes. E cada um deles tem o seu próprio objetivo. Então, existem governos que querem, que vão agora brigar com Elon Musk e com Mark Zuckerberg, que falou agora recentemente, que ia parar o fact-checking no Facebook. Eles estavam brigando, porque agora vocês vão deixar coisas falsas acontecerem. Mas não é verdade isso. Muita gente foi banida de muito negócio por ter falado coisas verdadeiras. Sim. É uma coisa importante, falando de coisas que, sem tentar entrar nas polêmicas, falando de coisas que são absolutamente provadas, por exemplo, a eleição de 2016, na véspera da eleição, você teve toda a história do laptop do filho do Biden, que foi banido de todas as redes sociais. Ele reconheceu isso, não me engano. Ele reconheceu que foi feito isso. Todo mundo reconheceu. Não, o próprio Zuckerberg reconheceu. Sim, ele reconheceu. Que o Facebook fez isso. Exatamente. E ele contou a história, o Zuckerberg contou a história. Ele falou que não lembro se foi a FBI ou a CIA, né? Mas a inteligência americana chegou para ele e disse, isso daí é desinformação, bloqueia. E não era. Então, entender que todas essas coisas estão num campo de batalha. E a gente tem que ter um pouco de ceticismo e não consumir as coisas de forma não crítica, porque se você consome tudo isso de forma não crítica, você... Que bom que você falou isso, porque eu criei aqui algumas perguntas que eu quero fazer para o ChatGPT. E uma delas, cadê? Aqui. Eu peguei um texto aleatório aqui. Cadê o chato? O chato GPT. Vem aqui, meu amigo. O meu pedido é: comporte-se como um pastor cristão reformado, baseado no texto de Lucas 3, 13 e 14, que eu peguei assim, vendo na minha cabeça. Sim. Faça um sermão sobre o tema, preparando para fazer um apelo com fins de que hajam conversões. Tcharam! Vamos ver o que ele vai fazer. Dá duas respostas ainda, olha só. Agora, detalhe. Você consegue fazer um sermão inteiro no ChatGPT. Mas então, ao mesmo tempo que ele nos ajuda a trazer informação, é um perigo, porque Lucas 3, 13 e 14 é basicamente uma informação, não é base para que eu faça um sermão com esse tema. É Jesus falando que... Aqui, cadê? Entendi. Você está pedindo para ele ser criativo demais. Sim. Sim. Então, ou seja, por mais que a ferramenta possa nos ajudar, mais do que nunca, hoje as igrejas têm que se esmerar em ensinar a Bíblia para esse povo. Justo. Para poder julgar, porque Lucas 3, 13 e 14... Mas dá para... Esse é o ponto. Ele está sendo criativo. Se você ler a resposta dele, Não, mas aqui, deixa eu ler Lucas 3, 13 e 14 aqui. E eu acho que ele, inclusive, errou. Miserável. É porque é de graça. Lucas 3... Olha o texto. Respondeu-lhes: não cobrei mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo.
é uma informação apenas, que está na Bíblia. Isso não é base para que eu prepare um sermão. Isso é Jesus ou é João Batista falando? Não, não é Jesus. É João Batista. É. Então, ele acertou, ele falou que era João Batista. Mas o que eu quero dizer é o que a gente vê muito sermão, né? O cara assim, eu quero dizer alguma coisa para a igreja, portanto, quais são os versículos que se encaixam para o que eu quero? Colocar o texto fora de contexto. Não, meu garoto, a ordem é inversa. O que o texto diz, agora eu prego para a igreja. Assim, eu? Gente, acabou a entrevista. Não, mas é que eu tô tentando entender qual é o ponto, o risco particular que você está tentando. O risco é que se eu não for uma pessoa que eu tenha um mínimo de conhecimento crítico à luz da Bíblia, o que ele me der como resposta eu vou aceitar. É justo. Mas isso eu acredito que seja uma coisa que aconteceria mesmo fora do contexto do ChatGPT. Deixa eu dar um exemplo disso. Mas ele vem com ar de autoridade. Porque ele vem com ar de que eu sou infalível. Eu tenho toda base de dados do mundo, eu sei o que eu estou falando, creia. É uma possibilidade, mas se o seu pastor, por exemplo, dissesse no meio do sermão assim, como dizia lá em Mateus 32, versículo tal, não sei o que, e fala alguma coisa, né? Todo mundo fala, realmente, é isso que fala no texto, né? E ninguém vai se perguntar assim, peraí, Mateus 32 existe? Sim. Agora eu fiquei com vergonha, né? Mateus 32 não existe não, né? Bom, no dia a gente escreve. Heresias 3. Que me lembra, Mateus termina no 31, mas eu posso estar errado. Se essa é uma máquina que cada vez mais procura ser humano para que eu aceite, e a gente acha isso bom, amanhã, ao invés de... Que diferença teria, do ponto de vista bíblico, eu chegar para um pastor ou para um irmão e falar assim, estou com dor de cabeça, ore por mim, ou chegar para ele e dizer assim, ore por mim. Vamos ver se ele ora. Eu acho que vai orar. Sim. Senhor Deus Todo-Poderoso, assim, em nome de Jesus, uma máquina em nome de Jesus intercedendo pelo meu irmão, minha irmã, não sabe quem é. Tu és Deus que cura, Senhor. Agora, o que é assustador nessa resposta é que eu não disse qual o meu sexo, eu não disse se eu sou cristão, se eu sou católico, se eu sou espírita, se eu sou budista, eu só disse, ore por mim. E ele, já sabendo pelas minhas perguntas quem eu sou, ele já botou aqui, Senhor Deus Todo-Poderoso. Usou a palavra Jesus? Não. Usou. Então, ele me tratou como cristão. Mas eu acho que, nesse caso, não é porque ele tem informação específica sobre você, João Inácio. Porque não é exatamente assim que esse tipo de modelo vai funcionar. Eventualmente, ele pode chegar nesse ponto. A questão toda é que o negócio do Minha Terra Tem Palmeiras, onde canto sabiá. Se você pede, estou com dor de cabeça, ore por mim, estatisticamente, o que é mais provável? Que seja uma pessoa cristã, uma pessoa muçulmana, uma pessoa de Bahá'í. Mas se eu fizer uma oração dessa para um muçulmano, em nome de Jesus, amém, ele dá um tiro no computador na hora. É justo, mas o que eu quero dizer é que quando você fez uma pergunta em português com essa formulação, o modelo vai tentar completar a tua resposta, ele vai tentar ser útil, e ele vai tentar completar a resposta com o que ele acha que é o mais provável. E o mais provável, dentro do contexto ocidental, dentro do contexto brasileiro, a grande maioria das pessoas que falariam isso são não só cristãs, como a maior parte das pessoas que falaria ore por mim, seriam evangélicos. Não necessariamente. Mas estatisticamente é. Tá. Você não ouve com muita frequência um católico, por exemplo, chegando e falando ora por mim, da mesma forma que você não ouve. Se você começasse sua frase dizendo paz do Senhor, o que o modelo já estatisticamente consegue determinar a partir de você? Provavelmente ele é da Assembleia. E se você falasse graça e paz, possivelmente ele é da Presbiteriana. Essas coisas todas existem na própria forma como você está colocando. Então, estatisticamente, ele já seria capaz de determinar essas coisas. E assim, o modelo está tentando ser útil. Então, tudo que você pedir para ele fazer que não vá contra o alinhamento dele, ele vai tentar ser útil para você. Significa que ele está resolvendo muitos dos seus problemas. Esses alimentos são os pressupostos que foram criados para ele, com base na base de dados, para que ele se comporte assim ou assado. Mas que são bons. A questão toda é, ele é movido a preconceito. Todo modelo de linguagem... modelo de linguagem é o nome grande que se dá para esses modelos que você interage dessa forma. Você dá um texto, ele te dá um negócio de volta. Todos eles são movidos a preconceito, porque linguagem e a inteligência humana é movida a preconceito.
você vai falar com Preconceito. Exatamente. Não, é preconceito, sabe? Não preconceito no sentido de ser contra negro, branco, pobre, essas coisas. A questão toda aqui é a palavra preconceito, não é uma... Não, eu sim, por isso que eu fiz questão de fazer. Exatamente. O que significa a palavra preconceito? Significa que você está assumindo alguma coisa a respeito da pessoa. Claro, você é pré-conceber. Aham. E a grande questão é, a gente chegou hoje, começou a conversar, você começou a conversar comigo em português. Então, se você for na rua e for chamar a atenção de alguém, você fala assim, opa, tudo bom, meu querido? Você conversou com uma pessoa em português. Mas quantas línguas existem no mundo? Existem 300 milhões de línguas no mundo e você escolheu uma, assumiu que ele falasse aquela língua. De novo, foi um chute? Foi. Mas foi um chute bom? Foi. A maior parte das pessoas que vivem dentro do Brasil que você vai encontrar na rua falam português e não falariam necessariamente outra língua. O modelo está fazendo exatamente a mesma coisa. Se você... isso reflete a forma como ele foi treinado. Porque, de novo, ele foi treinado com interações reais de seres humanos que existiam na internet. Se duas pessoas interagiram justamente nos comentários do YouTube, estava na base de dados do treinamento dele. Se duas pessoas interagiram justamente num livro que é famoso, está na base de dados dele. O que é interessante é que a gente tem que ter sempre, como pano de fundo do nosso viver cibernético, é que por trás de qualquer Google, não existe café de graça, almoço de graça. Tem uma empresa por trás e tem, às vezes, uma entidade simplesmente querendo dar informação. E às vezes, não, às vezes é simplesmente alguém querendo faturar. Uma da lógica do cinema, por exemplo, que é a área que eu atuo, era uma lógica de quem estudava roteiro e eu aprendi isso na sala de aula e depois ensinei isso. Tem até um chavão americano que fala assim, olha, se não tiver como, mas não tiver jeito mesmo, não tiver como, tá bom, deixa o ator falar. Porque a lógica do cinema, ao contrário do teatro, o teatro como é uma coisa bidimensional e tridimensional, mas você fala com muitos gestos para que a pessoa entenda quem está lá no fundo do teatro, compreender. O cinema não. O cinema parte da lógica da comunicação em que eu codifico com imagem, você decodifica aquela informação pelo teu background. Só que não está sendo mais assim. Por exemplo, a Netflix, o executivo, o chairman da Netflix, esses dias, ele assumiu claramente que eles estão narrando o óbvio. Por quê? Isso é emburrecedor. Mas, ou seja, olha como a minha mão é linda que tem 5 dedos, porque a sua outra mão também tem 5 dedos. E até um passado recente, os filmes, eu simplesmente levantava a mão e o teu cérebro, opa, 5 dedos, mais 5 dedos. Isso, do ponto de vista de comunicação, é muito mais profundo e mais complexo e melhor. Mas a lógica do Netflix não é isso. É faturar. É que você compreenda, se der satisfeito e eu quero que você veja o próximo filme. Então, se eu te fizer pensar, for muito hermético, você não vai ficar aqui me consumindo. Então, eu vou te nivelar por baixo. Exatamente. Então, vamos colocar nesse seguinte tema, né? Um dos grandes riscos de qualquer tecnologia é... Qual que é um dos riscos da invenção do carro? A invenção do carro agora significa que você não precisa andar. E se você não anda, seu músculo atrofia. E você agora está fraco. Então a gente é mais fraco hoje do que a gente era no passado, simplesmente pelo fato que a gente não precisa fazer exercício para se mover. É verdade. Então se a gente não exercita o músculo atrofia. Se a gente não exercita a mente... E esse é um dos grandes riscos que a gente vai ter agora. Se você agora está terceirizando o teu raciocínio, o teu pensamento crítico para um modelo de linguagem, seu músculo de raciocínio vai atrofiar. Não tem outra alternativa. E por isso que eu falo que essas ferramentas são muito boas. Você lembra quando inventaram o Google? Antes do Google, para você achar qualquer coisa na internet, alguém precisava te dizer que aquilo existia. Mas depois que o Google passou a existir, com o Google Pesquisa, né, você agora tem toda a informação do mundo na ponta dos seus dedos. Agora você precisa ir lá e ler. Mas agora com esses modelos, você faz a pergunta, ele faz a pesquisa para você, ele faz o negócio e dá para você, e agora eles têm um modelo que fala em voz alta para você, então você não precisa nem necessariamente ler. Então, você cria dois mundos distintos. O mundo da pessoa que quer se exercitar e que ela quer pensar de forma crítica, que ela quer aprender mais, o ChatGPT é maravilhoso. Então, quando eu vou preparar, por exemplo, minhas aulas de TPT, eu pergunto coisas a respeito...
com base em toda a literatura patrística, pegue todos os livros dos pais da igreja e me fala quais deles que comentaram a respeito disso daqui e me dê as referências. E agora eu consigo ter um acesso à informação que eu nunca teria antes. Sim. Teria que ler todos esses livros para poder chegar nessa conclusão. Exatamente. E que agora eu posso simplesmente usar ele para me ajudar. E eu peço para ele me dar as fontes. E como ele me dá a fonte, eu vou agora, pego o livro, leio, e agora eu consigo confirmar que é isso mesmo que está acontecendo. Eu levo em conta o contexto e tudo mais. Mas se eu chego agora no início da minha EBD e falo assim, ChatGPT, cria os slides e o texto da minha aula e eu vou simplesmente ler na aula. Agora eu sou mais burro por causa do ChatGPT. Então, em um dos casos eu fiquei mais inteligente por causa dele, e no outro caso eu fiquei mais burro por causa dele. Uma das coisas que, na lista dos medos que eu tenho, eu estava falando que o primeiro deles é emprego. Descendo a lista, educação. Se você for olhar agora o que os jovens, a galera que está na escola, na faculdade hoje estão postando, das coisas que eles fazem nas provas deles, por exemplo, fala, professor manda o dever de casa, escreva a redação. Ele simplesmente joga o tema da redação no ChatGPT, coloca lá e ele simplesmente copia. Você tem vários serviços aplicativos comerciais, a galera ganha dinheiro fazendo um negócio que você tira a foto do seu exercício da prova e ele te dá a resposta. E daí agora, você não precisa ter uma tecnologia muito avançada para você conseguir fazer isso, inclusive na hora da prova. Na hora do vestibular, você não consegue entrar com o celular, é difícil e tudo mais. Mas você coloca um pontozinho no seu ouvido, você coloca qualquer um desses sistemas para você fazer uma prova na escola, na faculdade, você consegue fazer isso. E eu já passei pela faculdade, eu consigo dizer, pela minha experiência da Poli, que gente tentando fraudar exercício, prova, trabalho, é mais velho do que andar para trás. Sim. E agora você tem muito mais formas de você fazer isso de forma muito mais fácil. O que significa que uma próxima geração de engenheiros pode ter um cara ali que formou, ganhou um diploma de engenheiro, que nunca conseguiu resolver uma prova de engenharia na vida dele. Que nunca conseguiu resolver uma prova de cálculo e tudo mais. E essas coisas têm consequência. Essas ferramentas estão se desenvolvendo num ponto em que você consegue viabilizar uma pessoa simplesmente passar pela vida sem ter que pensar e enfrentar o mundo de forma crítica. Isso é ruim. Você que está ouvindo, isso é ruim. Não é para você ficar fazendo isso na sua prova, tentando contornar isso. A prova existe justamente porque o desafio da prova é o que vai te fazer crescer. Se eu tivesse a resposta de todas as provas que eu tinha na faculdade, eu não teria aprendido nada lá dentro. E porque eu fui desafiado nessas coisas, foi ali que eu cresci. Se você está botando um chat GPT para resolver suas provas, bota ele para também ir na academia no seu lugar. Você viabiliza justamente você atrofiar o cérebro. Rafa, eu tenho uma última pergunta para você. Olha esse vídeo aqui. Rafael. Lulu, olha pro tio. Matheus, faz uma caneta. Lucas, faz uma caneta. Faz uma careta. Uma careta. Uma careta. Eu não podia perder a chance de expor o Cláudio Cruz dessa maneira, né? Para quem está assistindo o podcast, vai estar bem confuso agora, né? Sim, mas é a sua família e a minha família, vocês quando criancinha e a gente brincando com essa brincadeira aí. Mas muito importante então, porque uma parte dessas pessoas são ilustres anônimos, mas ali no meio tem uma pessoa muito famosa, Reverendo Matheus Inácio. Sim, agora é verdade. Aqui. Reverendo meu filho. Exatamente. Mas, Rafa, o que faz... De propósito, eu coloquei a música de fundo e que te leva... As imagens em si, para mim, são saudosas, são maravilhosas, eu gosto de olhar essas coisas. Elas são impulsionadas quando eu coloco uma música de fundo. E a emoção aflora quando eu coloco a música de fundo. Então, isso faz com que eu possa... Isso não é novo. Mas a minha pergunta é, como continuar sendo cristão? E é essa a última pergunta para a gente fechar. Sendo cristão no mundo dominado pelas máquinas. Em que uma vez que saiba como eu reajo em situações como essa, por exemplo, ele vai falar, peraí, se eu quero vender isso e João Inácio consome se eu mostrar isso, João Inácio, está aqui para você, a sua recompensa. Haja. O que eu quero é só que no final de tudo você dê um clique ou você dê um like. Aproveitando, você já se inscreveu? Mas entendeu? Como essas coisas modam a gente e a gente... Como você consegue ser cristão nesse mundo complexo dominado pelas máquinas?
É uma ótima pergunta. Até que enfim eu fiz uma ótima pergunta. Não, as perguntas foram boas. É, a primeira coisa é ler a Bíblia e faça oração. As coisas mais simples, as coisas mais simples e mais eternas são as que mais duram. Deixa eu colocar esse comentário que talvez ajude a dar perspectiva. Eu falei que eu trabalho com inteligência artificial há 8 anos. E a área que eu atuo, ela basicamente existe há uns 10 anos. 15 anos atrás não existia alguém com a descrição do trabalho que eu tenho. E daqui a 5 anos ele não vai mais existir. Uma das consequências justamente desses modelos é que o trabalho que eu faço de programar e treinar esses modelos, eventualmente as máquinas vão conseguir fazer isso sem precisar de um ser humano. Então, eu possivelmente vou ter a carreira mais curta de conseguir ter entrado na carreira no início do negócio e conseguir terminar a carreira com o menor tempo possível. E o que vai continuar existindo daqui a 100 anos? Tem uma regra muito simples, que é aquilo que existia há 1000 anos atrás e ainda existe hoje, vai continuar existindo daqui a 1000 anos. Tudo que a gente está vendo aqui é tudo novidade e elas vão mudar o mundo de várias formas. Mas aquilo que é perene continua. As coisas que existiam há 1000 anos e ainda existem hoje são as coisas que você devia apostar que vão continuar existindo daqui a 1000 anos. A igreja vai continuar existindo. Evidentemente, Jesus Cristo mesmo falou, né, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ela vai continuar existindo. O culto vai continuar existindo. Uma boa música vai continuar existindo. Um bom compositor vai continuar compondo música. E mesmo na época em que todas as músicas comerciais forem criadas por máquinas, um bom compositor ainda vai estar compondo uma música. E, querendo ou não, essas são as músicas que vão ficar. As músicas que a gente canta hoje, se você pegar o repertório que a gente tem, muitas delas são músicas que são antigas pra caramba. E que muitas das músicas que fazem sucesso hoje, ano que vem, não estão mais tocando. Então, o cristão tem que entender que ele tem que se firmar nas coisas eternas, nas coisas que ficam. E não perder o chão quando ele vê o mundo inteiro balançando. Hebreus é um livro que fala muito a respeito disso, né? O primeiro século, todos os livros do Novo Testamento foram escritos no primeiro século, né? Depois que Jesus sobe aos céus, manda os discípulos, você vai ter o livro de Atos, até o último livro, que é o livro de Apocalipse. Que todos eles foram escritos no primeiro século. E quase todos eles vão falar, nas epístolas vão falar, vocês estão passando por um momento terrível de um balançamento do mundo. Hebreus e Pedro, das epístolas de Pedro vão falar isso justamente. E, se não me engano, Hebreus que vai falar que o mundo está sendo balançado para que as coisas que podem ser destruídas sejam e as coisas que são permanentes fiquem. E ele estava falando justamente que o mundo que existia até aquele ponto estava sendo destruído, né? Você pensa que a vinda de Cristo mudou completamente o mundo. Tanto é que a gente começa a contar o tempo como referência a esse ponto. A vida dos judeus que viviam o judaísmo antes daquilo e que conheceram Jesus foi completamente virada de cabeça para baixo e completamente transformada. As vidas, em particular, deles foram transformadas por causa da perseguição e tudo mais. E eles tinham que se ater às coisas que permanecem. Quando eles veem tudo ruindo o emprego deles, lembro que muitas dessas pessoas foram perseguidas, perderam seus empregos, perderam a vida, foram perseguidos, perderam a família, e eles tinham que se focar justamente nas coisas que permanecem. E depois que você focou nas coisas que permanecem, aprenda a lidar com tudo que está vindo. É muito importante você entender que vai ter vários momentos que você vai desejar, eu queria que isso não tivesse acontecido. E aí tem uma cena muito boa do Senhor dos Anéis, o Frodo comentando isso, né? Ele fala, era uma cena que ele estava falando com Gandalf, que ele fala, né, que por que essas coisas tinham que acontecer comigo? Eu queria que essas coisas nunca tivessem vindo a acontecer. E daí o Gandalf fala, olha, não é sua responsabilidade, não é do teu cacife decidir o que vai acontecer. A única coisa que você tem que decidir é o que você vai fazer com o tempo que foi dado para você. Você não, a gente não existe, não tem a possibilidade de a gente entrar em modo ludista e tentar simplesmente destruir as máquinas para voltar ao mundo como ele era antes, né? O mundo vai continuar sendo transformado. A gente tem que aprender justamente a lidar com essas formas, com essas coisas de uma maneira cristã.
e seguir em frente. E falo isso de maneira... é importante entender isso. Ó, você que está assistindo. Toda crise é um desafio e uma oportunidade. Essas transformações significam que se você entra numa crise dizendo como que eu posso tirar o máximo de lucro para o evangelho disso daqui, você está entrando com a mente correta. Quantas portas vão ser abertas justamente para essas coisas? Uma das coisas que eu tenho trabalhado para a gente conseguir também colocar dentro da nossa igreja é tradução simultânea do culto. Porque a gente tem algumas pessoas que... Se você cita rapidinho, assim, porque a gente sempre falou do perigo, dos medos dessas coisas. Vamos lá, oportunidades. Mas existe excelente oportunidades. Por exemplo... você não tem... a gente tem uma escala de pessoas para fazer a tradução e é complicado, às vezes falta a pessoa. E a pessoa... A gente tem alguns americanos, algumas pessoas estrangeiras que não falam português. E eles querem participar do nosso culto. espanhol. E se a gente consegue agora, então, colocar um negócio de tradução simultânea, você resolveu esse problema, você tirou uma das barreiras que levava ele ao evangelho. A produção de mídia agora ficou muito mais... Você consegue produzir muito mais mídia com várias dessas ferramentas de inteligência artificial. Esse daqui é um exemplo. Num passado recente, você ter algo em casa era inconcebível. Exatamente. Então... entra na internet, escreve um texto, produz esse negócio, coloca lá para alcançar as pessoas justamente com o evangelho. Todos os trabalhos da igreja que você pode fazer, você vai fazer escala. Você pode simplesmente pedir para o ChatGPT fazer essa escala. Você coloca o nome das pessoas lá e ele está aí para resolver vários dos problemas. Uma coisa que eu acho fantástica, eu tenho dito lá na igreja e o pessoal não aderiu ainda. Eu acho que a igreja toda igreja deveria assim, pegar no final do ano e soltar um livro com todos os sermões que foram pregados ao longo do ano. E você pegar esse sermão, degravá-lo para que ele vire texto, hoje é ridículo. Muito fácil. Segundos você faz isso. E você pode pegar aquilo, botar ainda na mão de um seminarista da igreja e falar assim, olha, dá uma melhorada nisso daqui para ficar do ponto de vista literário. Sim. Cara, e você teria a história da igreja. Isso é fácil, a custo zero. Não a impressão, mas você pode soltar o PDF na internet. Exatamente. Pensa no ChatGPT como sendo o seu secretário ou seu assistente. Se você pensa nele nesse termo, você está pensando nele certo. Não pensa nele como seu mestre, não pensa nele como seu guru. Pensa nele como seu assistente, que você coloca ele para aumentar a sua produtividade. Você é uma pessoa muito mais produtiva hoje por causa da tecnologia do que você era há um tempo atrás. Agora a questão é, a tecnologia tem que servir você e não você a tecnologia. Se você agora coloca isso, a gente, várias vezes, a gente tem o trabalho que a gente faz com as crianças na estrutural, por exemplo. A gente tem que pensar nas brincadeiras. E eu e a minha esposa, nós somos terríveis em pensar em brincadeira. A gente colocou lá, ChatGPT, sugere pra gente 10 brincadeiras, não sei o quê, e ele ajudou a gente pegou as brincadeiras, fez o negócio e foi show. A gente tem que usar essas ferramentas para auxiliar. E aí, assim, muitas pessoas podem fazer comentários a respeito de usos específicos que você tem de inteligência artificial para ajudar nisso, né? De fato, é um mundo novo. Um mundo novo surgiu muito rápido e tem inúmeros problemas, mas inúmeras oportunidades também. Sim. Mas, em minha opinião, Rafa, uma das coisas que nos diferencia de máquinas se eu tivesse tido na minha adolescência um Tamagotchi, hoje eu não sentiria falta dele, mas volta e meia eu sinto falta do meu cachorro quando eu tinha 9 anos de idade. Rusty, o nome dele. Porque a gente é humano, a gente gosta. Quando eu vejo, por exemplo, essas imagens de vocês, e é legal olhar assim, tem 30 anos que a gente fez essas coisas, isso daí nem sei onde a gente estava. Mas, cara, 30 anos a gente continua amigo. Que bênção. Então, uma máquina não vai ficar... Eu não sinto saudade do primeiro computador que eu tive. Mas os amigos que eu tive quando eu era adolescente, eu sinto saudade. Então, essa interação humana, por mais que a máquina possa nos dar indícios de que ela é humana, mas não é a mesma coisa. Não é. Não é a mesma coisa. Não é. Ela foi literalmente treinada para fingir. Legal. Legal. Essa é a palavra, fingir. Fingir como se fosse. E ela é um ótimo assistente. Mas Legal. Rafael Heller Cruz. Obrigado, querido. Puxa vida. Daria pra gente conversar aqui mais 3 horas e deixar muita gente louca, porque é informação muito técnica, muito específica e muito nova. Sim. Eu mesmo, para poder fazer essa entrevista aqui, eu tive que ler e ficar ouvindo vários podcasts. Falei, cara... E olha que é minha área de atuação. E é tudo tão dinâmico, tudo tão rápido, que eu falo assim...
eu sou um ogro. É muito rápido. E tem, assim, se você tá vendo esse podcast agora, 3 anos depois disso, muita coisa que a gente pode ter falado aqui, inclusive já tá fora de data, já tá ultrapassado, né? E é isso, 3 anos falando, nossa, eles faziam isso naquela época. Porque se pensar, a gente tá em 2025, há 6 anos atrás não tinha o ChatGPT. Essas coisas estão mudando muito rápido, e se você tá se sentindo que o mundo tá sacudindo e você tá nervoso, não é exatamente uma coisa que vai deixar você tranquilo, mas olha, eu trabalho com isso e eu tô também. Então, assim, é normal você pensar dessa forma. E é sempre bom lembrar o que a Bíblia diz, que nos últimos dias, não sei se já são os últimos dias agora, mas nos últimos dias, tanto a Bíblia fala que, fuja para as montanhas, ou seja, vai ficar ruim em muitos aspectos, e realmente vários aspectos da sociedade têm sido muito preocupantes, mas a Bíblia também me fala assim, olha, o rei está voltando. De qualquer forma, o final é feliz. Onde você quer se pegar? Você quer pegar na tragédia ou na esperança da volta do Senhor? Eu prefiro a segunda. E a história da igreja e da fé cristã é a história de tragédia atrás de tragédia que se tornou bênção para todo mundo. O centro da vida cristã é uma tragédia. A morte de Cristo na cruz é tragédia e foi a maior bênção que existiu na nossa vida. Então a gente não pode ter medo de tragédia. Eu acho mal barato assim. O diabo fala, vamos acabar a espalha. Ih, virou mais igreja. Exatamente. Rafa, obrigado, querido. Foi um prazer. Muito obrigado. Deus te abençoe. Obrigado por ter vindo. Foi ótimo. Eu sabia que ia dar um papo legal. Show de bola. E você, não esqueça, já que está com esse dedinho assim pensando, pega ele, é o combo, né? Like, dá o joinha, aperta o compartilhar, enfim, verso stream, podcast. Como eu sempre digo, que bom tê-lo de volta. A rima é pobre, ora, que bom tê-lo de volta, mas o entrevistado é ótimo. Assim que foi muito bom ter conversado com o Rafael. Em breve nós teremos outros. Sempre gente especial que pode contribuir para fazer você pensar. E, sobretudo, fazer você conhecer de alguma maneira, conhecer mais o Senhor Jesus. Deus te abençoe, muito obrigado, até o próximo podcast. E não esqueça de assinar o nosso canal. Um abraço.